Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos tratar agora um pouquinho sobre responsabilidade extracontratual do Estado. A FGV adora, tem muita incidência de questões relacionadas a esse tema no exame da ordem, e aí a gente tem que fazer uma abordagem sistemática para entender esse conteúdo. É fundamental a leitura do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Primeira coisa que você tem que entender no aspecto da teoria da imputação volitiva, que quando o agente público age, ele age em nome do Estado. Então, seja os atos positivos, seja os atos negativos, todas essas condutas praticadas pelos seus agentes públicos nessa qualidade, há de ser imputada ao Estado, que é a pessoa jurídica a qual ele está representando. Então, quando esse agente público age e traz um dano a um terceiro, que pode ser tanto usuário quanto não usuário do serviço público, quem é que vai responder? O Estado, que é a pessoa jurídica maior. Então esse é o tema que a gente vai tratar agora, responsabilidade civil do Estado, ou também posso falar responsabilidade extracontratual do Estado. Acompanhe comigo aqui, vamos lá, vamos para cima. Sempre quando você pensar nesse aspecto da responsabilidade civil, você tem que destacar que isso é o aspecto da obrigação de reparar os danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos, olha só, comissivos, que é uma ação, omissivos, que é uma omissão, materiais, jurídicos. Agora, olha o detalhe, lícitos ou ilícitos imputáveis a um agente público. Então, primeira coisa, falou que tem uma ação, é um ato comissivo. Falou que é uma omissão, você tem um ato omissivo. Agora veja, atos materiais, atos jurídicos, lícitos ou ilícitos. Vamos lá, quando você enxerga o dano, você causar dano a um terceiro é um ato ilícito. Ok, o Estado vai indenizar. Agora, quando que você tem um ato lícito que você vai enxergar uma responsabilidade do Estado no dever de indenizar? Pensa na seguinte situação. Tem uma estrutura do Estado, que, exemplo, tem uma linha férrea, onde ele vai descarregar toda a sua produção por trens. O Estado resolve desativar essa linha férrea e construir uma rodovia duplicada, tudo certinho. Uma grande indústria que utilizava essa linha férrea para carregar toda a sua produção, ela não suporta o gasto agora com os caminhões. Opa! Foi lícito essa atitude do Estado desativar a linha férrea e construir rodovias? Claro que sim. Mas observe que esse particular, que utilizava essa linha férrea para descarregar toda a sua produção, ele sofreu um dano anormal, um dano específico. Então isso fere o princípio da isonomia, onde parte da população foi beneficiada pela rodovia e uma parcela pequena foi prejudicada. Então esse que foi prejudicado por esse ato lícito do Estado terá o direito de ser indenizado. Mas veja, o ato lícito para gerar o dever de indenização tem que ser um dano anormal, um dano específico. Agora olha só a leitura do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. O que destaca o artigo 37, parágrafo 6º? Olha só. As pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado, olha só, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou no caso de culpa. Então deixa eu montar essa estruturazinha aqui, olha só. Primeiro, o STF já se posicionou desde 2009 que quando você fala em relação ao terceiro, esse terceiro pode ser tanto aquele que é usuário, quanto aquele que é não usuário do serviço público. Então acompanhe comigo como é que funciona essa base constitucional. Aqui, você tem o agente público agindo nessa qualidade, que traz um dano a um terceiro, que pode ser tanto um usuário, quanto um não usuário do serviço público. Bacana? Esse terceiro, esse aqui, é o chamado agente público, que pode ser um agente político, pode ser, inclusive, o particular, em colaboração com o Estado, pode ser o administrativo e pode ser até o agente de fato, do tipo necessário ou do tipo putativo que venha trazer um dano de um terceiro de boa-fé. Só que esse agente público tem que estar agindo nessa qualidade. Já explico isso. Esse terceiro que sofreu um dano, ele cobra do Estado. Quem é o Estado? Pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado, mas esse tem que ser prestador de serviços públicos. Prestador de serviços
públicos. Bacana? Então, quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, estados, DF, municípios, autarquias, fundações públicas de direito público e as associações públicas, que são os consórcios, com base na Lei 11.107 de 2005. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado? Fundações públicas de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista, elas desenvolvem duas atividades: exploração da atividade econômica ou prestação de serviço público. Quando elas exploram a atividade econômica, não incide essa responsabilidade objetiva do Estado. Agora observe que você tem os particulares em colaboração, concessionários e permissionários de serviço público. Concessionários e permissionários não são integrantes do Estado, são particulares que estão agindo em colaboração. Mas por ser prestador de serviço público, irão responder como se o Estado ele fosse, com base na responsabilidade publicista. Agora acompanhe o seguinte, você já conhece quem é o Estado? Veja, que o Estado teve a arcar com prejuízo, o Estado vai entrar com a chamada ação de regresso contra o agente causador do dano. Então aqui é o seu agente público que está agindo nessa qualidade. Bacana? Essa é a base constitucional da responsabilidade estatal do Estado. Agora vamos lá. Como é que funciona a evolução dessa teoria? Primeiro, você tem o período do absolutismo. O rei não erra. Se o rei está ali é porque ele representa a figura de Deus na terra, é a figura divina. Então, nesse primeiro período, o período do absolutismo, quando o monarca praticava um ato que gerasse um prejuízo para a sua população, ele não respondia. É o período da irresponsabilidade. Nossa Constituição, desde 1824, já consagra, já enxerga a responsabilidade estatal dos seus agentes. Mas veja que seus agentes, para responder, teria que identificar quem é o agente causador do dano. E o principal, ele teria que ter agido com dolo, no sentido de prejudicar. Então você tinha que demonstrar o elemento subjetivo do dolo ou da culpa. Bacana? Então entenda que a irresponsabilidade nunca foi adotada no Brasil. Segunda teoria é a chamada teoria da culpa, a teoria da falta do serviço, ou também é chamada de teoria civilista. Essa teoria civilista, ela destaca o seguinte, o Estado responde. Mas primeiro você identifica quem foi o agente causador do dano e mostra para mim se ele agiu com dolo ou com culpa. Dada dessa teoria civilista, teve uma tripartição de esferas em relação a esse item. Em qual sentido? Primeiro, o Estado fazia uma diferença em relação ao ato de gestão e o ato de império. Se fosse um ato de império que ele atuou com supremacia, não tinha responsabilidade, só responderia pelo ato de gestão. Depois o Estado falou, não, tanto o ato de império quanto o ato de gestão. Se foi praticado por um agente público nessa qualidade, se ele agiu com dolo ou com culpa e você identificando quem foi o agente causador do dano, o Estado responde. Depois você vem para uma terceira responsabilidade, dentro da subjetiva, que é a chamada teoria da culpa anônima ou a chamada falta do serviço. Na chamada teoria da culpa anônima ou falta do serviço, você não se preocupa mais com a identificação do agente causador do dano. Você vai culpar a falta do serviço, o atraso, o retardo, a insuficiência na prestação do serviço público. Então você desconsidera a figura do agente público e considera a culpa em relação ao serviço. Então é a chamada faute do service. Acompanhe comigo quais são os elementos necessários para você demonstrar a chamada culpa anônima ou falta do serviço. Você tem que detectar uma deficiência, uma insuficiência na prestação do serviço público, você tem que enxergar uma falha, defeito ou vício na prestação, atraso, retardo ou demora na prestação do serviço público. Aí, concluída essa teoria da culpa anônima, ou também falta do serviço anônima, você vem para uma chamada teoria da responsabilidade objetiva. A objetiva, você não se preocupa mais com o elemento do dolo ou da culpa. Então ela dispensa. E ela vai se dividir em duas fases. Risco administrativo ou do risco integral. Vamos lá. Quando você fala em relação ao risco administrativo, significa que, em regra, você tem uma ação, um ato comissivo de um agente público, e dessa ação ele trouxe um dano a um terceiro. Exemplo, eu entro no hospital público para amputação do braço esquerdo. Quando eu acordo da anestesia geral, eu reparo que o médico amputou o braço o quê? Direito. Aí eu falo, mas doutor, não era para amputar o esquerdo? Aí ele fala, Gustavo, não se preocupa, que agora eu não erro. Mas eu olho assim, mas doutor, se você errar agora, você vai cortar o quê? Então, ou seja, repare que era para amputar o esquerdo, ele amputou o direito. Houve uma ação, dessa ação eu sofri um dano. Eu era um terceiro usuário do serviço público. Eu cobro do médico ou do Estado? Do Estado.
Mas eu preciso provar que o doutor estava embriagado, drogado, que foi sem querer, ou mesmo ele odiava a minha pessoa porque eu entrei com a blusa do Flamengo no consultório. Então entenda que você não se preocupa com o elemento subjetivo do dolo ou da culpa. Você só precisa demonstrar que houve uma ação de um agente público nessa qualidade, que dessa ação se sofreu um dano. E que você consegue fazer aquela correlação de causas e efeitos. Ou seja, você consegue provar o nexo de causalidade. Mas qual é o detalhe? Quando você pensa nessa responsabilidade objetiva do Estado, você tem que estar atento que a teoria do risco administrativo, ok, não precisa provar o dolo ou a culpa por parte do agente público, mas ela admite atenuantes e admite também excludentes de responsabilidade. Ou seja, ela pode ser reduzida ou ela pode ser excluída. Quando eu falo de atenuantes, seria a chamada culpa concorrente, culpa recíproca. Então, tanto o agente público está errado, quanto o particular também está errado. Ou seja, os dois estão errados. Então, nesse sentido, o quanto indenizatório da responsabilidade do Estado vai se dar no limite da sua culpabilidade. Agora, quando você fala na chamada culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiros ou caso fortuito de força maior, são casos de exclusão de responsabilidade estatal. Então, se o metrô tá andando, e você se joga na frente do metrô, opa, você concorda que o trem do metrô estava andando? Ação. Você pulou na frente do trem, morreu. Suicídio. Houve o dano. E esse dano só ocorreu porque tinha um metrô passando. Só que aí, pega a filmagem e fala o seguinte, opa, tranquilo, tem ação. Mas eu tô vendo que foi culpa exclusiva da vítima, ela que se jogou. Então o Estado não responde, porque é um caso de excludente de responsabilidade. Então sempre quando você pensar na responsabilidade objetiva, ela se divide em duas. Teoria do risco administrativo, que admite atenuante e excludente, e aí você tem também a teoria do risco integral. A teoria do risco integral, o Estado se torna um garantidor universal. Então ele continua respondendo de forma objetiva, mas aqui, independentemente da atuação do Estado ou não, o Estado há de responder. E nesse caso específico da teoria do risco integral, não tem atenuante e não tem excludente. Apesar da divergência por parte da doutrina, em alguns casos específicos, a teoria do risco integral é adotada no Brasil, sim. Acompanhe comigo que eu trouxe esses casos. Olha só. Primeiro, conforme o artigo 21, inciso 23 da Constituição, o dano nuclear é um caso da teoria do risco integral. Lembre de Goiânia, aquele acidente com o Césio 137, tá? Aí o Estado teve que responder, mesmo não tendo a presença de nenhum agente público. Dano ao meio ambiente, artigo 225, parágrafo 3º. E os atentados terroristas, atos de guerras contra aeronaves de matrículas brasileiras operados por empresa brasileira de transporte aéreo público. Claro, vai ser excluído as empresas de táxi aéreo particular. Então, se acontecer algo contra o avião do Neymar, o Estado não responde. Bacana? Agora, preste atenção. Vamos lá. A gente tem que trabalhar nessa parte da matéria alguns aprofundamentos jurisprudenciais em relação aos estudos de casos, que é uma característica boa das nossas provas de exame da ordem. Primeiro, você tem que estar diante da chamada teoria do risco criado ou do risco suscitado. Você concorda que em alguns casos uma pessoa pode ser presa? E quando ele foi preso, significa que o Estado trouxe para si a responsabilidade em relação a essa pessoa. Da mesma forma que o meu veículo, ele pode ser apreendido pelo Detran. Então aqui nesse caso, o Estado trouxe para si a responsabilidade de pessoas ou de objetos. Então quando tem essa situação, é o próprio Estado que está assumindo a responsabilidade em relação a pessoas ou objetos. Então quando você enxerga esse caso bem específico, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Independentemente de ser uma ação ou omissão, com base na responsabilidade da teoria do risco criado, o Estado vai responder de forma objetiva. Então minha pergunta são duas. A primeira, eu estou preso no sistema prisional e aí eu cometo um suicídio. Pode o Estado falar que é culpa exclusiva da vítima nesse caso? Não pode. Por que não pode? Porque veja que nesse caso o Estado assumiu a responsabilidade sobre a minha integridade. Segundo caso, eu fui internado compulsoriamente pelo Estado, porque eu sou um usuário de crack, e aí eu fui para uma clínica de reabilitação.
Chegou lá no sistema, lá que eu estava, nessa clínica, essas rehab da vida, um coleguinha muito doido, por abstinência, ele me mata estrangulando. Opa! Pergunto, o Estado responde ou não responde? Responde também, porque o Estado trouxe para si a responsabilidade em relação à minha integridade. Agora vamos imaginar que eu entro no hospital público para amputação do braço direito. Quando eu acordo da anestesia geral, amputou sim o braço direito, mas eu, muito triste pela perda do meu braço, pulo do 8º andar do prédio do hospital público e cometo um suicídio. O Estado responde? Não. Porque veja que nesse caso específico, o Estado não trouxe para si a responsabilidade em relação à minha integridade. Agora, se tivesse amputado o braço errado, ou mesmo tivesse sofrido uma contaminação pela falta de limpeza, asepsia, em relação ao hospital público, ok, o Estado responderia. Se alguma enfermeira, em vez de colocar na minha sonda soro, colocou alimentação e eu vinha cometer uma complicação por causa desse erro de procedimento, o Estado responde. Agora, se você pulou do 8º andar, problema seu. Porque nesse caso do hospital, não enxergava a situação da teoria do risco criado. Agora você está preso, você está internado compulsoriamente. Entende que nesse sentido, o Estado trouxe para si a responsabilidade. Você deixou o seu filho numa escola pública, seu filho tem 3 aninhos, foi buscar, o coleguinha arrancou o ouvido dele no dente. Opa, o Estado responde, porque nesse caso, traz para o Estado a condição de garantidor dessa criancinha de 3 aninhos. Isso que você tem que estar atento, tranquilo? Agora acompanhe comigo aqui a leitura, olha só. A discussão relativa à responsabilidade extracontratual do Estado, referente ao suicídio de um paciente internado em hospital público, no caso foi o quê? Excluído pela culpa exclusiva da vítima, sem a possibilidade de interferências do ente público. Segunda observação interessante é em relação à arma de fogo da corporação. Quando você fala em relação à arma de fogo da corporação, de um agente público, de um policial, você tem que conseguir enxergar a figura da qualidade de agente público. Você deve ter acompanhado bem que no ano passado, em 2018, uma mãe foi para a festa do Dia das Mães, ela era policial. Salvo engano, foi no estado de São Paulo esse acontecimento. Ela reparou uma situação de perigo iminente, que tinha uma pessoa passando por trás, um bandido, ela virou, ela sacou a arma, ela deu 2 tiros naquele cara. Você concorda que, de acordo com o artigo 23 do Código Penal, não é crime, não constitui crime, agir em legítima defesa? Ela agiu. Então, nesse momento, já houve a exclusão da responsabilidade penal. Então, ela não pode ser presa. Mas a minha pergunta é, e se desses 2 tiros que ela disparou, ela tivesse atingido eventualmente um terceiro que passava na rua? Esse terceiro sofreu um dano? Decorrência de uma ação ou de omissão do Estado? De uma ação. Então, veja, crime ela não cometeu, mas eu pergunto, ela não trouxe um dano a um terceiro? O Estado responde. Mesmo o agente público acobertado pela excludente de ilicitude penal, não exclui a responsabilidade civil do Estado pelo ato praticado pelo seu agente público nessa qualidade. Por que eu estou insistindo tanto na palavra nessa qualidade? Porque aquela mãe estava na festa do Dia das Mães, um sábado de manhã. Mas ela foi armada ou desarmada? Passou no concurso da polícia para quê? Para deixar a arma em casa? Claro que não. Ela levou a arma. E muito bem ela levou a arma. Naquela bolsa grande daquela mãe cabia até uma R15, uma metralhadora. Mas ela levou a arma maiorzinha, menorzinha. Agora, qual é a questão? Qual é a questão interessante? Você concorda que ela estava no horário de trabalho ou de folga? De folga. Mas ela estava na qualidade de agente público. Então o Estado há de responder. Pouco importando se era a arma da corporação ou não. Mas o tema da jurisprudência é a arma da corporação, onde a gente vai trabalhar aqui nesses minutos a diferença do entendimento do STJ para o STF. Então vamos lá. Ficou claro o que é a qualidade? Ok. Agora, mais um exemplo. Passei no concurso da PF. Primeira viagem que eu faço. Vou para Fortaleza de carro. Vou armado ou desarmado? Armado. Vou levar até a minha granada, um canhão, a R15, vou levar tudo para ir seguro na viagem. A questão é, primeira briga de trânsito que eu tive, saco a minha metralhadora e vou disparar contra a pessoa. Eu sou um agente público? Sou. Mas nesse momento existe a qualidade de agente público nessa minha ação? Compara aquela mãe e compara a minha ação. Então veja que por mais que os dois sejam agentes públicos, só aquela mãe que tentou proteger a coletividade naquele momento que aquele meliante passava armado, aí sim ela tinha qualidade. Eu, na primeira briga de trânsito, entrei, fiquei nervosinho, saquei a R15 e disparei, opa, o Estado não responde, porque não está presente a qualidade de agente público. Agora, qual é o detalhe?
Vamos imaginar que nos dois casos eu estava com a arma da corporação do Estado, o 38, a Taurus, né? Que em Brasília eles usam a Taurus, aquela que dispara sozinho. A questão é, o STF tem um entendimento que se eu estivesse utilizando a arma da corporação, só ia incidir responsabilização estatal no primeiro exemplo, no exemplo da mãe, porque estaria presente a qualidade de agente público. Então, ou seja, lá em Fortaleza, por mais que eu estivesse utilizando a arma da corporação, no entendimento do STF não estava presente a qualidade de agente público. Então não incidiria a responsabilidade estatal. Já o STJ entende diferente. Pouco importa se tem a qualidade ou não. Se utilizou a arma da corporação, incide responsabilidade estatal, que é o chamado erro em vigilando. O Estado tem que vigilar, o Estado tem que fiscalizar os seus equipamentos. Então aí há essa divergência em relação ao STF e o STJ em relação à arma da corporação. Tanto que essa questão foi cobrada no concurso da Polícia Civil do Maranhão em 2018 e essa questão foi anulada por causa desse entendimento que eu estou destacando para vocês, ok? Ficou claro? Repetindo, arma da corporação no entendimento do STF, o Estado só responde se tiver presente a qualidade. Entendimento do STJ, pouco importa se está na qualidade ou não, utilizou a arma da corporação, o Estado responde, ok? Agora mais uma observação aqui, vamos lá. Mais uma observação. Cadê? Olha só. Existe responsabilidade do Estado por atos de multidões ou multitudinários? O que é isso? Vamos imaginar agora que está essa revolta contra... lá no Ceará. No Ceará está pegando fogo. Os bandidos, né, aquela coisa toda. O presidente já mandou os traficantes para outra localidade, aquela coisa. O Sérgio Moro está atuando lá também, com a Força Nacional, tudo, aquela coisa toda. Mas vamos imaginar que do nada, a população vai lá para a Praia do Futuro e quebra tudo. Porque está revoltada, faz um protesto e quebra tudo. Pergunto, aqueles donos das barracas que ali ficam, ali em frente, lá na Praia do Futuro, sofreram um prejuízo imensurável. O Estado responde? Não responde. Agora vamos imaginar o seguinte, que o Estado toma ciência que vai ter uma reviravolta, vai ter uma manifestação gigantesca. Os comerciantes avisam a polícia no intuito de ir lá para proteger, uma vez que há indícios que eles vão quebrar tudo. Passa 1 hora, a polícia não chega. 2 horas, a polícia não chega. 3 horas, a polícia não chega. Quando dá 4 horas, eles quebraram tudo. E a polícia foi avisada previamente e nada fez. Você concorda que nesse caso você tem uma ação ou uma omissão? Omissão. Então, nesse caso, vai ensejar uma eventual responsabilização do Estado, porque, em regra, o Estado não responde por atos de multidões, porque isso aí é o dano causado por culpa de terceiro. Mas, porém, todavia, se ele foi cientificado, avisado, e ele tinha como repelir aquela situação e nada fez, ele vai responder no limite da sua culpabilidade. Ou seja, ele responde, mas tem que ficar comprovado o seu dolo e culpa, porque vai ser uma responsabilidade subjetiva. Bacana? Mais um tópico importante é a responsabilidade do chamado agente público. Quando eu falo em relação à responsabilidade do agente público, essa se dá numa base de uma responsabilidade subjetiva. Ou seja, tem que provar que o agente agiu com dolo ou pelo menos ele agiu com culpa. E ela vai ocorrer na chamada ação regressiva. Então lembre que o agente público ele responde de forma subjetiva. Agora, qual é o prazo? Se for uma pessoa jurídica de direito público interpondo a ação contra o seu agente, a ação é imprescritível conforme o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Entretanto, se o ato for contra uma pessoa jurídica de direito privado e ele for interpor a ação contra o seu agente, o seu empregado, a ação segue o prazo do Código Civil, ou seja, 3 anos, conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Agora, qual é o detalhe que eu quero mostrar para vocês? Olha só. O terceiro, quando ele vai cobrar o Estado, o prazo dele, 5 anos. Pouco importando se é uma PJ pública ou uma PJ privada, não importa. Agora, o Estado, na figura da PJ pública cobrando o seu agente, aí o prazo é imprescritível. Mas se for uma PJ privada cobrando o seu funcionário, aí o prazo é de 3 anos do Código Civil. Bacana? Mas esse prazo aqui é um prazo comum do terceiro cobrar o Estado, 5 anos.
Agora, a pessoa jurídica pedindo a reparação, sendo pública, imprescritível, sendo privada, 3 anos, ok? E tem outra ação que é imprescritível, são aquelas ações decorrentes por danos morais, por atos de tortura ocorrido no regime militar, o período de exceção, também serão considerados imprescritíveis, não se aplicando o prazo prescricional de 5 anos, previsto no decreto, ok? 20.910. Esse é o entendimento da segunda turma do STJ, e aí é o informativo 523. Bacana? Meus alunos, trabalhei aqui com vocês essas informações relativas à responsabilidade extracontratual do Estado. Vamos para cima, vem que passa. Grande abraço.